pode levantar suas mãos. Vamos render graças a Ele. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Sim, porque nada vai faltar. Isso nós sabemos, Pai, a Tua palavra garante. Mas nós rendemos graças ao Senhor, Pai, em primeiro lugar, porque o Senhor é o nosso pastor. E a consequência, Pai, de nós termos o Senhor, Pai, como nosso pastor, nada falta. Somos supridos em todo o tempo. A boa e poderosa mão do Senhor nos surpreende todos os dias. E nós sabemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que estamos mesmo no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa. E eu oro ao Senhor, Pai, por essa expressão vocal inspirada pelo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Que todas as anotações, que tudo o que de sabedoria humana, Pai, em nome de Jesus Cristo, esteja sujeito à autoridade do Teu Espírito. Que esteja sujeito, Pai, ao que o Senhor deseja comunicar, Pai, aos Teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, nós nos abrimos, Pai, para receber, Pai, acolher a Tua palavra com mansidão no nosso coração, sabendo que existe a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por esse ambiente do Espírito. Muito obrigado, Pai, por essa noite, Pai, favorável que o Senhor marcou, por esse tempo, Pai, que o Senhor já planejou sobre as nossas vidas. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos para vir para esse lugar. Nós cremos, Pai, na Tua palavra. E o Senhor garante, Pai, que quando nós clamamos ao Senhor, Pai, coisas grandes são anunciadas, que nós ainda não sabemos, mas sim, está oculto para nós. E nós hoje acessamos isso pela fé, no nome de Jesus, Pai. Isso que é grande, isso que é além do que pensamos, mas que é disponível, que está, Pai, disposto para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Tanto na nossa vida pessoal, como no coletivo, como igreja. E nós pegamos isso, Pai, pela fé hoje, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso reconhecimento, Pai, de que o senhorio do Senhor Jesus Cristo é sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa liderança, sobre Moreira César, sobre o Vale do Paraíba, sobre o Brasil e as nações. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Tudo bem, gente? Graça e paz. Boa noite, povo mais feliz da terra. Aleluia. Fique à vontade, pode cumprimentar essa pessoa que está aí do seu lado, ou quem não veio com você. Em nome de Jesus. Faça esse exercício mesmo, de falar com quem não veio de casa. Aleluia. Vocês são bênção em nome de Jesus Cristo. Vocês sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui há 7 anos, né? Que faz 7 anos que a gente está aqui em Moreira César, na Igreja Verbo da Vida. Você que está aqui hoje pela primeira vez também, fique à vontade. Você está na casa do seu Pai. Nós cremos mesmo em nome de Jesus que Deus vai falar conosco nessa noite. Eu sei que existe uma expectativa também, né? A respeito do que o pastor vai falar nessa noite. Ele esteve lá em Campina Grande, a sede do ministério, né? A sede nacional do ministério. Nós todos os anos temos esse cuidado de estar presente nessa reunião de pastores e diretores, que são os pastores de todo o Brasil e de todas as nações estão lá presentes. E eu creio em nome de Jesus, como o pastor José Roberto disse hoje pela manhã, que coisas são liberadas em ambientes específicos. Quando Deus marca um encontro mesmo, a gente deve mesmo fazer força, estar presente naquele lugar em nome de Jesus, assim como ele deu a instrução, né, para os discípulos
não se ausentar de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E a gente sabe, né, que o Espírito, ele não tem corpo, ele pode se mover em qualquer lugar, mas Deus, quando ele marca um lugar, quando ele define um lugar geográfico para a gente estar, é ali que a gente deve estar naquele momento. Na descida do Espírito Santo de Atos, depois, quando aconteceu de Jesus aparecer também para outros discípulos, Tomé não estava presente, e o fato de ele não estar presente naquele culto, ele não recebeu. Ele ficou lá uma semana incrédulo, até que na semana seguinte ele decidiu ir para o culto, e aí Jesus apareceu e falou: cara, você está muito descrente, então por favor põe a mão aqui para que você veja e comece a crer como os outros. E aí ele diz assim ainda: bem-aventurado os que não viram, mas creram. E aí quando ele se arrependeu, ele passou a crer. Mas eu sei hoje, em nome de Jesus, que eu estou diante de um povo da fé, amém? Aleluia, que está pronto para crer, para avançar, para correr, que não está desanimado, pelo contrário, a gente está feliz pelo ambiente em que a gente está, em nome de Jesus Cristo. E eu peço, claro, a sua paciência, a sua compreensão, porque sim, são muitas instruções, muitas coisas que a gente recebeu naquele lugar, mas assim como a caminhada cristã, né, a vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas sim de distância. Não espere que a gente vai receber hoje em 50 minutos de uma ministração tudo que foi dito naquele lugar, amém? Assim como não espero que às vezes a gente consiga falar em um culto toda uma matéria do Rema, por exemplo. Então, se você ficar com o seu coração conectado, se você ficar sensível e ficar presente nas próximos cultos, nos próximos encontros que teremos nesse lugar, eu sei que Deus vai derramar daquilo que Ele tem para a nossa vida. A gente só precisa ficar com as nossas antenas espirituais ligadas, conectados com o que Deus quer, porque todo culto, todas as vezes que Deus reúne os seus filhos em um lugar, Ele sempre vai orientar, trazer direções, e fragmentos da vontade de Deus serão expostos, esclarecidos para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, abra o seu coração mesmo, para que a gente possa direcionar, né, a nossa vida em 2026, para que se torne realidade para nós aquilo que a gente tem confessado desde o final do ano passado, que será um ano mesmo de multiplicação, de expansão e de aumento. E isso não está ligado só à igreja, mas à nossa vida pessoal, à nossa casa, ao nosso trabalho. E como Deuteronômio 28 diz, aquilo que eu colocar a mão vai ser abençoado e vai prosperar. Amém? Eu não estou falando isso só para você ficar animado, não. Se bem que você poderia, em nome de Jesus, ficar. Porque é a vontade de Deus que quando Ele nos chama para algo, a gente precisa entender que o seu chamado já vem suprido. Posso ouvir um amém, por favor? Aleluia. Pastor, eu não me sinto suprido, mas não é sentimento. A gente só precisa ficar ligado aos sinais que Ele dá. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 24. E a gente vai ler o verso 22. Aleluia. Veja, olha o que diz. Gênesis 24, 22. E aqui só para a gente contextualizar o que estava rolando aqui. Isaac, filho de Abraão, precisava casar. Então Abraão disse que ele não iria pegar as mulheres daquele lugar onde eles estavam, mas que ele precisava pegar uma mulher, né, receber por esposa, uma mulher da terra de Abraão. Então ele manda o seu servo para o lugar de onde eles vieram, para que fosse mesmo e trouxesse essa esposa, né, para Isaac. O servo de Abraão até disse: rapaz, mas como é que eu vou saber quem vai ser a esposa do meu senhor, né, do seu filho? Ele disse: não, rapaz, Deus é contigo, pode ir, vai na fé. E aí ele foi mesmo, fez um voto com Deus, e lá ele disse assim que a gente sabe que a gente está na nova aliança, a gente não faz mais esse tipo de voto, mas eu preciso entender que a aliança que estava operando ali era essa. Então ele faz um voto com Deus e disse assim: Senhor, se aparecer aqui uma moça e ela oferecer de dar água para mim, para os meus camelos e para toda a comitiva que está comigo, vai ser essa a mulher do meu senhor. Então a história conta que ele estava ali. Então chegou uma moça e ele nem pediu água para os camelos, né? A moça, eu estou só contextualizando aqui, tá bom? A gente já vai ler o verso 22, é só para a gente entender o que rolou antes aqui. Então ele estava ali, então de repente chega aquela moça e ele nem pediu água, mas a moça ofereceu. Olha, se o senhor quiser, já que eu estou aqui com o cântaro, né? O balde, chama do que você quiser, eu vou ali e pego água para o senhor e para os seus camelos. E agora eu quero que você entenda, só para a gente rapidinho aqui dar uma ideia do coração dessa moça que estava pronto para servir. O nome dela era Rebeca, de que
Um camelo, gente, ele bebe 130 litros de água. Um camelo. Aquele homem estava em 10 camelos. Então era 1.300 litros de água que ela ia dar para todos os 10 camelos, tá bom? Isso só os camelos, fora as pessoas que estavam com ele. E cada balde ou cada cântaro que ela faria essa viagem leva em torno de 12 litros. Então, quando aquela moça ofereceu água para o servo de Abraão e mais para os seus camelos, ela ia só para os camelos fazer 108 viagens de balde. Quem está comigo? Aleluia. Às vezes a gente se irrita de lavar o xixi do cachorro com balde, a gente já quer, né, a mangueira para facilitar. Imagine a mulher que não era nem para ela, mas ela ofereceu. Se o senhor quiser, eu dou água para o camelo. E aí, entenda que quando ela dava água para o camelo, não era abrir a torneira aqui, encher o balde e já dar água aqui no coxo dos camelos, não. Era uma caminhadinha que ela tinha que descer, encher aquele cântaro e voltar. Aleluia. Então, quando ela se ofereceu para o servo, né, de Abraão, eu quero que você entenda que pode parecer algo natural, mas essa disponibilidade nossa de se oferecer para uma coisa que aparentemente é natural, comum, normal, é Deus já sinalizando para nós com presentes. Fala assim comigo, presentes. Presentes do alto, aquilo que a gente está disponível para fazer. Então, quando ele aceitou, né, essa disposição da Rebeca, ele ficou só observando. Ela falou, deixa eu ver se na 15ª ela já não vai cansar e vai parar. Aleluia. Mas a gente sabe que não. E então, quando ela terminou de dar a água para os camelos, algo aconteceu. E aí a gente vai ler aqui o verso 22 de Gênesis 24. Diz assim: finalmente os camelos acabaram de beber. Então o homem deu à moça um presente de ouro pesando 10 gramas e 2 pulseiras de ouro pesando quase 150 gramas. Oh, aleluia! Quantos querem um presente de ouro aqui essa noite? Aleluia! São 108 viagens no mínimo. Aleluia! Né? Às vezes você já está desanimado na primeira. Pastor, já fui, ó, trouxe um balde aí. Fala, não, ainda falta 107. Aleluia! Tá bom? Então agora, mas olha que interessante, eu fiz uma conta ali rapidinho, eu lembro que eu tinha anotado essas coisas assim. O peso do ouro é mais ou menos, o peso da grama, né, R$320, se são 160 gramas, ela ganhou um presentinho aí por volta de R$51.200. Aleluia. Quem está disponível aí para receber um presentinho desse? E isso, gente, eu quero dizer que ela ali, ela nem tinha dito ainda. A gente sabe da história, ela casou com Isaac, se tornou mesmo a mãe de Jacó e de Esaú. Aconteceu muita coisa através da vida dessa mulher. Mas eu quero te dizer que esse foi só um sinal que Deus deu a uma disponibilidade do coração dela de servir. Ela não tinha dito ainda nem o sim para o seu chamado. E Deus, ele sempre está sinalizando o nosso chamado com provisão. Então você está preocupado por quê? Se vai faltar. A gente acabou de cantar, nada me falta. Vamos ler esse versículo como se fosse a primeira vez que a gente estivesse lendo, tá bom? Eu queria que você ficasse animado com ele. Eu sei que você já sabe de cor, mas finge que é a primeira vez que você está lendo. Salmo 23:1. Bota aí para mim, por favor. É o Carlos que está aí. Finge que é a primeira vez. Meu Deus, passando necessidade, pensando em alguma coisa, aí de repente vem uma resposta dessa. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. Você pode repetir comigo? Fala assim, o Senhor é o meu pastor. Ele não é pastor dos outros. Pode até ser, mas ele é meu também. E por ser meu, algo vai acontecer. Veja, o nada faltar é uma consequência de eu ter um pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor, antes de ser pastor, ele é o meu Senhor. E por ser o meu Senhor, ele é meu dono, ele define onde eu vou, o que eu faço. Existe uma disposição do meu coração para o servir. E agora então, nada faltar é só uma consequência. Porque se eu sou dele, ele não vai deixar faltar nada daquilo que é dele. Quem está comigo? Agora entenda, Rebeca, quando ela se disponibilizou e começou a realizar algo, Deus já sinalizou algo para ela. Disse assim, ei menina, presta atenção, eu estou te entregando presentes, eu estou te entregando coisas para que você entenda que se você dizer sim ao meu chamado, nada vai te faltar. Veja, vou ter que abrir isso aqui para você ver. Aleluia. Vai lá para o verso 52 de Gênesis 24. O que acontece? Só para a gente contextualizar aqui também. Ela recebeu aquele presente, depois de todo aquele trabalho,
natural, né, que ela tinha feito, mas lembra, era um trabalho natural que ela estava fazendo, mas Deus já estava vendo aquilo que ela estava fazendo. Então já sinalizou para ela uma recompensa, já sinalizou para ela coisas que iriam chegar na vida dela através desse chamado. E então, depois que ela ganhou esse presente, o servo de Abraão fala assim: rapaz, eu estou precisando ir para dar uma descansada, você não quer me levar para sua casa não? Ela disse: não, pode ir para minha casa, meu pai vai te receber bem. Quando ele chegou lá na casa do pai da Rebeca, o servo de Abraão, foi aí então que ele expôs o motivo da chegada dele naquele lugar. E ele disse: eu vim para esse lugar porque eu vim buscar uma esposa para o filho do meu senhor. E eu vi que a Rebeca, ela atendeu alguns requisitos aqui. E o primeiro deles foi, pelo menos, ser assim, disponível para o plano. E então o pai dela disse: rapaz, leva essa menina logo. Eu estou parafraseando, né? Rapaz, leva essa menina logo, aleluia. E ele não estava falando isso porque ele estava de saco cheio com ela. Provavelmente ela era uma moça boa. Eu quero te dizer que quando ela foi buscar água, a Bíblia não diz, mas eu quero crer, porque por essa disponibilidade dela de fazer tudo isso para uma pessoa desconhecida, com certeza quando o pai dela ou a mãe dela pediu para ela tirar a água do poço, ela não reclamou. E mal sabia ela de atender um chamado, um pedido do pai, ela estava indo de encontro com o destino dela. Quantas vezes talvez a gente não reclama, não quer fazer, não faz, porque o pai da gente pediu. Ah, e depois eu faço. E às vezes, se ela fosse depois, veja, uma desobediência tardia, ela pode ser também como se fosse uma desobediência. Porque se ela fosse, não, amanhã eu vou, ou mais tarde eu vou, talvez tivesse outra mulher que já tivesse lá e tivesse pego o lugar dela. Quem está comigo? Então o pai dela disse assim: essa moça é uma moça boa, mas pode levar. Quando ele disse isso, no verso 52, presta atenção. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro e de prata, vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes. Fala assim comigo: ricos presentes. Ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Não parou por aí. Então, quando ela se disponibilizou, foi só um sinal de 50 mil reais que Deus deu para ela. E quando ela fez a confirmação do seu chamado, Deus trouxe expansão. Tá comigo? Todas as vezes que eu sinalizo para Deus sobre o meu chamado, Ele vai sinalizar também com presentes, com coisas que vão chegar. Toda vez que eu confirmo o meu chamado, Deus começa agora a trazer expansão. O que é isso? A atingir outras pessoas ao meu redor. Percebe que ela nem pediu também. E Ele não liberou a abundância enquanto não houve uma confirmação. Tudo aquilo estava lá, dentro da bolsa dele, guardado para ele e para o seu irmão e para sua mãe, mas só foi liberada essa abundância na confirmação. Quem está comigo? Talvez a gente já está contente com alguns presentes que Deus tem liberado sobre esse lugar, mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda é somente um sinal, ainda está faltando uma confirmação de alguns para que a abundância chegue. Quem está comigo? Eu quero te lembrar de coisas que já aconteceram aqui ao longo dos 7 anos. Eu sei que teve gente que, porque ingressou em um departamento, por exemplo, recebeu celular novo, coisas. O que era isso? É abundância? Não, isso é só um sinal. Teve gente nesse lugar aqui que foi favorecida, pode receber emprego e o patrão foi com a cara da pessoa, pagou aluguel, pagou consórcio de carro. O que é isso? É abundância? Isso é só um sinal. Ao longo da jornada nesse lugar, que eu procurei uma pessoa uma vez, ela disse: eu tenho uma coisa para falar, a gente comprou ali um terreno. Ela não disse nem um terreno, ela falou assim: compramos terreno. Eu disse: nossa, que benção, você comprou um terreno? Ela falou: não, 2. Eu falei: eita, ora por mim então, aleluia. Olha a abundância. Hoje, agora há pouco, eu estava ali, conversei agora há pouco com a Eliette. Ela falou que a gente deu, né, para uma família que estava precisando ali, né, um fogão que estava ali separado e o sofá também, né. Ela disse que era uma pessoa que estava com necessidades, precisava daquilo e já estava orando há 3 meses por essa resposta. Você fica contente? Pois eu ainda não fiquei, porque eu achei que 3 meses demorou demais. Eu penso que quando nós
estamos nesse lugar, a gente deve ser mesmo a manifestação da bondade de Deus, a materialização da vontade de Deus para as pessoas, e eu acho que 3 meses foi muito, muito longo ainda. Mas eu vou pensar então que talvez não sei se foi a pessoa que não estava pronta para receber, ou se a gente que não estava ouvindo ainda. Isso eu não sei ainda essa resposta. Mas eu sei de uma coisa, de que Deus ele traz sinais de presentes para quando a gente se disponibiliza, traz abundância e expansão quando a gente confirma, e agora vem muito mais coisas quando a gente fica naquele chamado. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa sobre Rebeca mesmo. Rebeca, gente, ela era estéril, mas fazia parte do plano de Deus. Quando a gente ingressa no plano de Deus, às vezes vem para a nossa vida mesmo questionamentos a respeito de nós mesmos, pensando, meu Deus, será que eu vou dar conta? Porque Rebeca era estéril, mas havia uma promessa sobre Abraão, que ele seria pai de nações. Essa promessa veio sobre Isaac, que ele seria pai de nações. Você acha que Deus não sabia o que ele estava fazendo quando Rebeca foi escolhida? Agora eu posso te dizer algo também que é interessante a gente pensar assim. Quantas mulheres daquele lugar, daquela região, daquele tempo, que não eram também estéreis. Não sei nem se pode falar essa palavra, estéreis. Não podia ter filho, tá bom? Você entendeu? Amém? Mas porque foi ela que ingressou no plano, foi ela que engravidou. O plano de Deus estava sobre a vida de Isaac. Quando Rebeca ingressou nesse plano, Deus tirou essa incapacidade dela e transformou em milagre. Foi dito a nosso respeito aqui há 7 anos atrás que a gente seria conhecido. Ou seja, isso tem que ser manifesto e tem que ser visto para as pessoas. Que a gente seria conhecido como a igreja dos milagres. Então esse elemento divino, essa intervenção divina no curso natural da nossa vida, tem que acontecer com mais vezes na nossa vida. Quem está comigo? Eu costumo dizer, né? Que se você pensa que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. Você está na igreja errada. Porque você veio aqui para dar certo. E aí as coisas que a gente carrega por causa do plano divino, que não são pequenas, eu gosto sempre de lembrar isso, a gente citou agora há pouco. Jeremias 29:11. Deus diz, clama a mim, e eu vou te dizer, eu vou te responder coisa grande. Eu não vou te responder coisa pequena. Veja, capítulo 25 e o verso 22 diz assim, ó, os filhos, agora aqui, o Isaac orou por Rebeca, ela já estava grávida, já tinha acontecido um milagre, a incapacidade dela já foi transformada em capacidade, então ela diz assim, os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Talvez você fique pensando, meu Deus, se eu estou passando por isso é porque, deixa eu te dizer, porque tem coisa grande para você gerar. As coisas grandes de Deus, gente, já foi fecundada em nós e agora, por causa dessa grandeza do que Deus tem para fazer em nós e através de nós, pode nos trazer um incômodo, algo que a gente vem pensar que a gente é incapaz para que a gente não venha produzir. Mas a Bíblia diz aqui que ela foi consultar o Senhor, só que ela foi aonde? Ela foi lá fazer, como que chama o exame quando a mulher está grávida? Ultrassom, obrigado, aleluia. Ela foi fazer um ultrassom com o profeta. E se fosse um ultrassom comum, a pessoa ia dizer, não, tem 2 crianças aí no seu ventre. Não, mas o profeta disse algo que seria muito além. Você está pensando que quando Deus fala de abundância, está falando só de dinheiro? Não, o profeta, esse ultrassom profético, disse para ela, você não tem 2 crianças no seu ventre, você tem 2 nações no seu ventre. Você precisa entender que quando Deus está falando, Ele está falando de um futuro glorioso. Ele está falando de coisas grandes que a gente vai viver. Eu estou vindo nessa noite para te encorajar mesmo, sabe? A gente esteve em Campina Grande, muitas coisas foram ditas para nós. E eu quero te encorajar mesmo a crer que você está em um bom lugar. Que a palavra da fé foi fecundada no seu coração. E talvez você fique pensando, meu Deus, às vezes eu fico pensando pastor, por que a gente não faz um evento, um isso, aquilo? Eu não fui chamado, gente, de verdade, para administrar evento. Eu fui chamado para pastorear a ovelha. Então o que vai determinar o sucesso desse lugar é a chama acesa dentro do seu coração. É o quanto você está queimando. Até porque o que incêndio não precisa de propaganda. Se a gente estiver pegando fogo por dentro, a gente não precisa fazer evento para que as pessoas venham. Porque essa expansão dos presentes que Deus deu vai expandir para os seus vizinhos, para os seus colegas, para onde você passa. Então, porque você está queimando, você vai chegar queimando. Aleluia!
Porque você chega a um lugar e não vai ficar medindo mais se o pastor está ungido ou se não está. Não, você também é ungido. Você também está queimando. Eu quero crer em nome de Jesus que a gente está levantando ministros nesse lugar, que eles vão ser tão ungidos e tanta convicção do seu chamado, que se você for chamado para abrir uma igreja no inferno, essa igreja vai dar certo. Quem está disposto? Aleluia. Tem que ser desse jeito. Você não veio aqui para poder, não, eu vim aqui mais um lugar. Não, não é mais um lugar, não é mais um culto, aleluia. A gente tem que estar igual o apóstolo Paulo disse, eu acho que é Atos 20, 22, se eu não me engano, ele disse assim, eu estou constrangido em meu espírito a ir para um lugar. Põe aí para ver se é isso mesmo. Senão eu procuro aqui, aleluia. Pronto, aí ó. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quantas vezes você vai precisar então que o natural esteja tudo certinho para você começar a crer? Paulo estava constrangido, essa palavra constrangido, não que o Espírito Santo está incomodando, mas que o Espírito Santo está impelindo, direcionando, apontando para você ir para um lugar mesmo sem saber. E na verdade algumas coisas ele sabia, o que ele sabia, da surra que ele ia tomar todo dia. Mas independente da surra eu estava pronto. Independente da surra eu estava pronto. Agora não espera estar tudo certinho no natural para a gente ir. Aleluia. Ai meu Deus, não, eu não falei isso pro pastor José Roberto, não, pastor, eu só vou para Moreira César quando tiver tudo isso aqui pronto. E que mané pronto, nem eu tava. Mas havia o quê? Uma disponibilidade. Não, eu não sei fazer tudo, mas eu vou acertar. Em algumas coisas eu vou fazer. Quem está comigo? Aleluia. Então, vou começar agora. Aleluia. Aleluia. Abra comigo o livro de Romanos, no capítulo 1 e no verso 11. Olha o que a Bíblia diz. Aleluia. Romanos 1:11 diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Aleluia. O que acontece então com algumas pessoas que não avançam, não ingressam, para nessa etapa mesmo, né, somente dos sinais, e não consegue acontecer? Você pegou aqueles negócios para mim, Marco, por favor? Eu preciso de alguém que faz crossfit. Aleluia. Aleluia. Não, mas vai você mesmo, aleluia. Você tá com o joelho em dia? Tá, né? Tá bom, é você mesmo então, aleluia. Vem o Ronaldo pra cá também, aleluia. Você tá com o joelho em dia? Não, brincadeira, mas pode vir. Isso aqui me veio agora. Esse é o caminho aqui da... Pode encostar vocês dois lá na parede, aleluia. Aleluia. Esse exemplo me veio agora aqui porque, como a gente viu aqui, né, que aconteceu com a Rebeca, essas coisas, que não foi à toa, sabe, gente? O início mesmo traz esse encorajamento, a confirmação traz expansão, mas a obediência contínua libera a abundância. Então, o que acontece ao longo desse tempo que a gente está aqui, já vi isso acontecer também em outros lugares? Existe uma oscilação na alma das pessoas. Ora tá bem, ora não tá. Tem dia que tá crendo muito. Tem dia que tá afogueado, pegando fogo, pingando óleo. Mas no outro dia parece que uma notícia tira ela daquele lugar. Tem dia que tá cantando. Eu tenho um chamado, o evangelho a anunciar. Eu fui escolhido, lá, 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 lá. No ventre da minha mãe, né? Aí no outro dia fala assim, não sou ninguém, meu Deus. Ai, ai. Ó céus, ó vida, ó azar. O que acontece então? O que a gente vai fazer? Essa é a jornada do cristão. Deus está aqui, já anunciou, já disse. E aí, não é uma disputa. Você não está correndo contra alguém, mas contra você mesmo. Tá bom? A caminhada cristã, como eu disse, é uma corrida não de velocidade,
mas de constância. É uma maratona da vida. Você não está disputando com alguém. A vida cristã você vai correr na sua raia. Mas o que acontece? Deus chamou, aleluia, os dois. Vem, em nome de Jesus, para esse tempo. Vem, pode vir. Vem cumprindo o seu chamado. Vamos, fião. Você não vai atrás dele não, Ronaldo. Isso. Quem chegou primeiro? O Ronaldo. E claro, como eu disse, tá com o joelhinho bom mesmo, hein? Aleluia. Obrigado. Você pode aplaudir a vida desses irmãos? Eu sei que foi um exemplo bobinho. Talvez só para... Eu sei que foi talvez pouco demais, mas eu queria que você entendesse que quando Deus chama, enquanto tem uns que não param por pouca coisa e continuam caminhando, tem outros que qualquer coisa ele abaixa, diminui a intensidade. Talvez por coisas que não deveriam, problemas na alma, ora eu consigo, ora eu não consigo, ora eu não posso. Outras vezes param por coisas lícitas. Não estou nem dizendo que tem gente que para porque não é lícito, não. Tem gente que para porque não. Eu paro porque eu preciso dar mais tempo para minha família, então eu não vou mais na igreja. Família é totalmente lícito. Mas em nenhum momento Deus diz que você tem que deixar o ministério para cuidar da família. O que a gente precisa é administrar os dois. Quem está comigo? Então dali eu queria que você entendesse de onde Deus está olhando. Quando Ele precisa de alguém, Ele vai chamar quem? Vai disponibilizar o quê? Para aquele um que está contínuo, com intensidade. A abundância só chega, gente, para quem dá continuidade ao negócio. Mas essa oscilação de que hora levanta, hora baixa para pegar qualquer coisa te tira do plano. Por isso que enquanto uns estão aqui, outros estão lá atrás ainda. Quem está comigo? Qual foi a última vez que você correu? Qual foi a última vez que você dançou no espírito? Qual foi a última vez que você riu? Sem vontade, pastor. Não estou falando de um meme, de um negócio que você vê, não. Eu quero te lembrar, você é da fé. Você está numa visão da fé que não vai deixar você mesmo confortável, mas vai te colocar para cima, porque se Deus, a Bíblia diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o meu bem, então eu não sei como isso às vezes pode estar até cooperando, mas de alguma forma, se a Bíblia diz que tudo coopera para o meu bem, e porque eu estou inserido em um propósito, está cooperando para o meu bem. E eu não vou parar, eu não vou desistir. Paulo disse aqui, Romanos 1:11, ele diz assim: porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Então Paulo, o ingresso de Paulo naquele lugar, ele está dizendo que ele não somente iria receber, mas ele também ia dar. Está comigo? Agora, Paulo também disse algo interessante aqui. Ele disse assim, ó: para que sejais confirmados. Então tem alguém que carrega algo divino para minha confirmação. Paulo sabia que ele estaria lá, que ele iria doar, que ele iria receber, mas a confirmação daquele povo, no chamado deles, no que eles tinham para fazer, estava na mão de Paulo. Quem está comigo? Eu preciso reconhecer que essa confirmação para que a abundância chegue está diretamente ligado com essa pessoa que vai às vezes me confrontar, que vai me colocar, tirar da zona de conforto e falar: ei, levanta daí, pelo amor de Deus, o que você está fazendo na sua casa? Já era para você estar aqui hoje. Não, mas eu isso, eu aquilo outro. Deixa eu te dizer, não é possível que você não pode estar aqui durante 2 horas. Será que tudo vai tomar o lugar de Deus? A abundância, a Rebeca desfrutou, e a gente às vezes vislumbra aquele lugar, mas lembra, até para ela começar a receber o quanto de coisa ela fez. O sim dela disse assim: beleza, eu vou, tá tudo certo. Paulo disse: eu fui constrangido em meu espírito sem saber para onde eu vou. A Rebeca disse sim ao marido sem nunca ter visto ele. Quem está comigo? O servo de Abraão não... Abre o Insta do Isaac aí para você ver. Olha, até que ele tem shape, hein? Não tinha Insta, não tinha foto. Ela aceitou o que Deus disse para ela. Quando eu aceito o que Deus tem para mim, a abundância de Deus vem para minha vida. Lembra, hoje pela manhã eu vi lá o pastor José Roberto falando que
O Rick, quem conhece o Rick aqui? Já veio aqui várias vezes. Talvez o ano que vem ele esteja lá pastoreando a igreja de Orlando. O ministério chamou ele. E não é interessante que a Luana falou, ele disse hoje lá pela manhã que a Luana falou para ele assim: pastor, de todos os lugares dos Estados Unidos, o único que eu não queria ir era Orlando. E é justamente para onde Deus chamou. Aleluia, né? Aleluia. Agora pensa, como o pastor José Roberto disse, isso não vai ser uma ponte. Agora quem vai? Esse um que oscila? Ou aquele constante? Quem está pronto para ir para os Estados Unidos, talvez? Amém, aleluia. E é isso mesmo que a gente quer. Que exista mesmo esse desejo no seu coração de realizar coisas. Mas lembrando que o seu chamado não é para você passear. Essa abundância que veio, você vai administrar isso para o plano. Então, uma frase do Bispo Guto que ele sempre cita, né? E eu acho interessante isso mesmo. Ele disse assim, ó, como Paulo ele foi ali para confirmar, né, as pessoas, Guto disse assim: nós não usamos as pessoas para construir um ministério, mas nós usamos o ministério para construir as pessoas. Por isso eu sempre digo, né, que eu estou mesmo no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa. Deuteronômio 32, o verso 30, chega a dizer assim que um coloca 1000 para correr e 2 pessoas chega a colocar, quanto que dá aqui? E 2 fazem fugir 10.000. Olha que interessante. Um coloca 1000 para correr. 2 pessoas, 10.000. A lógica seria, um coloca 1000 e 2 coloca 2.000. Mas no reino de Deus, essa unidade, ela vai trazer, ela não vai somente somar, ela vai potencializar. Cada um que chega, cada um que soma, vai potencializar o que Deus tem. Então, quando há uma disponibilidade do meu coração para estar pronto, fazer parte desse time, independente do que eu vou fazer, talvez eu já esteja na etapa de receber algum sinal, outros já estão na etapa, talvez, de confirmação. Talvez uns estejam na etapa ainda do primeiro balde. E quando você olha, tem mais 107 viagens, um monte de mais 10 camelos com sede. Aí você desanima. Mas eu quero que você não desanime, porque você olha para a vida dos outros e fala, tem gente prosperando, então eu vou prosperar também. A Bíblia sempre fala isso, não é isso? Ó? Moisés disse isso, Jesus citou isso, e é visto isso no Novo Testamento. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que Deus fala isso? Para lembrar, deixa eu te dizer uma coisa, eu fiz com eles, eu faço com você também. Nós fazemos parte de uma aliança superior com superiores promessas. Então se eles em uma aliança inferior desfrutaram de coisas, por que eu não? Aleluia. Como eu digo sempre nesse lugar, não tenho ciúme do microfone. A ideia que eu tenho é que pessoas sejam curadas mesmo através da vida de vocês. Da vida de vocês. Quando vocês imporem as mãos, as pessoas vão serem curadas. Tem uma frase do Rosilon que ele dizia, né, que eu acho interessante. Ele diz assim, ó: chegar no topo sozinho significa que alguma coisa eu fiz de errado na caminhada. E quando eu falo topo, eu não estou dizendo de uma posição, de um cargo, de superioridade sobre as pessoas. Não, eu estou falando de alcançar aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. De nada adiantaria se a gente conhece de Deus, realiza coisas, mas não vê outros vindo junto. Então uma igreja, se tem muita gente, mas essas muitas pessoas não estão dentro do seu chamado ou ingressando naquilo, vai ser só mais trabalho para o pastor. Então uma igreja de sucesso não é medida pela quantidade de pessoas, mas o quanto essas pessoas estão ingressadas e fluindo no plano divino. Gideão tinha uma igreja de mais de 30.000, mas 22.000 era covarde. Adiantava? Não adiantava, sobrava tudo para ele. Na hora do pega mesmo, foi só 300 que foi. Isso me mostra também que Deus, para fazer grandes coisas, ele não precisa de muita gente. Ele só precisa dos valentes. Tem valente aqui? Agora, como que se torna um valente? A Bíblia diz, os valentes de Davi, eles não chegaram valentes, mas chegaram endividados, amargurados de espírito, cheios de problema. E a congregação deles era numa caverna ainda, não tinha ar-condicionado, não tinha cadeira boa. Mas depois se tornaram os valentes.
E os valentes não eram só valentes de guerra, mas também, ó, tinha, viu? Porque teve uma oferta lá que Davi levantou, que os valentes ofertaram mais que o rei. Aleluia. Isso mostra que se chegou endividado, vai pagar as dívidas e ter sobrando. Se chegou amargurado de espírito, vai ficar bem e vai transbordar para outros. Mas é uma disponibilidade do meu coração de me envolver com essa palavra. De me deixar ser corrigido. Eu não quero chegar no topo sozinho. Eu não quero chegar no lugar, olhar para o lado e não ter ninguém junto comigo. Eu fracassei. Paulo disse, eu vim aqui para confirmar, para levantar pessoas. Então se eu chego em um lugar e eu não faço nada disso, eu fracassei. Talvez se alguém diga, pastor, eu sou tão obediente ao Senhor, tão obediente, e que eu só obedeço o Senhor. Se tudo que os outros falam, eu não estou nem aí. Então, muito obrigado. Você está me ajudando a fracassar. Porque eu vim para esse lugar para levantar pessoas. E não para mostrar o quanto eu sei. Não, eu nem sabia. E nem sei ainda, eu acho. Eu sei o que já passou. Agora, o que vem para frente, eu estou igual o Paulo. Estou constrangido, impelido pelo Espírito de ir. Agora, sem saber. Quem está comigo? Você está afim de vir nessa jornada? Sem saber? Aleluia. Mesmo que tiver uma surra? Ai, ai, vamos lá, né? Olha, 2 Coríntios 11, 28 diz assim. Olha o que Paulo disse aqui. Ele disse assim, ó. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, ou seja, todos os dias. O pastor José Roberto leu esse texto lá pela manhã, foi dito isso para nós na conferência lá. Ele disse assim, além das coisas exteriores, o que pesa sobre mim, ou seja, estava pesado na vida dele, a preocupação com todas as igrejas. Eu sei que eu não estou preocupado com todas, não é isso que eu estou dizendo não, né? Mas sobre aqui tá. Talvez a preocupação, o cuidado, né, que você tenha só com você, é uma preocupação, que eu digo no bom sentido, não que eu estou andando em pecado por estar preocupado, mas é uma preocupação minha também. O seu problema se torna meu problema. Só que às vezes talvez a pessoa tenha o seu e o seu. Só que eu tenho os meus. E os seus. Tá comigo? Vem pra cá, senta nessa cadeira. Que é o que sabe dos problemas de todos. E tem os meus. Eu não estou chorando as pitangas para ninguém, não é isso não. Estou dizendo, tem uma graça para isso, amém? E Paulo está dizendo assim, ó. Além das coisas exteriores, tem outras coisas. Há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Ou no caso nosso aqui, é com a preocupação com todo mundo da igreja. Veja, como o pastor José Roberto disse hoje pela manhã. Quando Paulo disse o que pesa sobre mim, a preocupação, o cuidado com as igrejas, a gente precisa entender. Cuidado pesa. Não é tão leve assim. Mas Jesus disse, lança sobre ele, que o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então o que é pesado não precisa ser pesado, desde que a gente saiba administrar isso. Uma das coisas que Jesus ensinou a administrar esse peso foi levantar pessoas. Por isso Paulo disse, eu vim para repartir convosco. Eu vim dar do que eu tenho, receber do que vocês têm. E à medida em que há uma resposta desse recebimento, haverá confirmação. E essa confirmação a gente viu na vida da Rebeca, que vai trazer sinais, vai trazer expansão. E a continuidade disso vai trazer abundância. Não fala pra mim que você nunca recebeu um sinal de Deus de coisas boas que você tem recebido nesse lugar, porque é mentira. Você recebeu sim, talvez só não lembre. Tem gente que faz rema sem pagar. Tem gente que às vezes frequenta a igreja que já estava anos desanimado com Deus. Talvez desanimado com liderança, com pessoas. E Deus nunca teve culpa. E agora vem, se depara com isso e fica animado. Então agora continua animado, em nome de Jesus. Então Jesus ensinou que a gente precisava mesmo era levantar pessoas para que esse fardo não ficasse pesado. Veja, ele chamou 12 e formou 70. Chamou 12 e formou 70. E dos 70, não eram todos que... Esses 70 não tinham tanta proximidade com Jesus assim. Mas não significa que eles não podiam realizar coisas. Não havia essa proximidade como os 12 tinham. Mas eles já eram comissionados
para sair, para pregar. Foram enviados de dois em dois, a gente sabe da passagem. Quem está comigo? E aí a Bíblia diz que eles voltaram animados. Senhor, é verdade o que o Senhor disse. Até os demônios se nos submetem. Aleluia. E aí Jesus disse, rapaz, você está feliz com isso, cara? Isso para mim não é novidade não. Porque aquilo que você operar dessa plataforma vai ser da unção sobre a sua vida. Vai ser do que a plataforma que você está e que opera para que você abençoe o povo. Então eu não estou surpreso do demônio se submeter a você não. Você devia ficar animada porque o seu nome está envolvido com as coisas do céu. Jesus aqui estava ajustando essas pessoas e dizendo, você devia ficar animado porque o seu nome está rolado nos céus. E não porque os presentes estão chegando. Porque presente vai chegar mesmo. Teve uma vez que Jesus mandou as pessoas sem nada, sem nada. E aí quando eles voltaram, Jesus perguntou, quando eu mandei vocês sem bolsa, faltou alguma coisa? Eles responderam, nada. Então, nada faltar já é comum dessa plataforma de o Senhor ser o nosso pastor. Quem está comigo? Eu dou graças a Deus hoje porque a gente consegue... Como é que eu posso dizer? Dividir alguns trabalhos, né? E glória a Deus pela vida de vocês, porque vocês fazem muito melhor do que eu. Guto tem uma frase interessante, que ele disse assim... Perguntaram para ele, né? O que você pensa sobre a liderança? Ele disse assim, se eu não der trabalho para eles, eles me darão trabalho. Aleluia. Então, tem que trabalhar, gente. Amém? Porque chamado, ministério, significa trabalho. Ninguém foi chamado somente para não fazer. E sabe, graças a Deus pela sua vida que está envolvido com essas coisas e disponível para o reino, porque Deus conta com você mesmo. São tantas coisas que a gente precisa fazer em uma igreja, que não é só pregar, não é só o culto domingo à noite não, viu? Eu me lembro que quando eu vim para cá, há 7 anos atrás, o pastor José Roberto disse algo para mim que soou assim, um absurdo quando ele disse. Ele disse assim, quando eu estava resolvendo algumas coisas da água que não tinha aqui, tinha que pôr no nome da igreja, sei lá, essas coisas assim, cara. Ah, esse negócio de xarope, cara, pensa. Pelo amor de Deus, cara. Aí ele pegou e falou assim pra mim, Romeu, pregar é o mais fácil. Até eu bebi água agora e eu bebi lá também, porque eu fiquei pensando, como assim, pastor? Pregar é o mais fácil, pelo amor de Deus. Com 3 meses de igreja eu já tinha pregado todas as mensagens, dado todos os exemplos, eu já não sabia mais o que eu ia falar, o que eu ia fazer. A Glaucia acho que não aguentava ouvir mais as mesmas piadas. Eu não sei se ela ria porque era engraçado para ir em respeito. Eu falei assim, vou rir de novo, né? E veio falar pra mim que pregar é o mais fácil. Agora, hoje, 7 anos depois, isso faz sentido pra mim. Porque eu entendo o que ele disse. Ele não disse que pregar é fácil. Ele disse que pregar é o mais fácil de tudo que se tem que fazer. De ser guiado pelo Espírito. De com quem fazer, quem levantar, onde colocar, como que vai ser feito. Ouvir Deus e tomar as decisões corretas. Ser julgado por elas. Guardar o coração. Aleluia. Quem está comigo? Aleluia. Mas Deus é bom, gente. E eu dou graças a Deus por pessoas que se levantam e realizam coisas. Enquanto a gente estava lá em Campina, eu lembro que eles estavam mandando foto aí da calha, né? Do rapaz que arrumou, depois não ficou bom. Teve todo esse negócio aí, né? Aleluia. Mas glória a Deus, aleluia. Os meninos estavam ali mexendo. Glória a Deus pela vida do seu Carlos, que foi lá na prefeitura. Um tanto de vezes que ele foi lá na prefeitura para conseguir. Quantos creem que a gente vai conseguir a isenção desse prédio, do IPTU desse prédio? Amém? Então pronto, seu Carlos. Ó, a gente é favorecido em nome de Jesus. E glória a Deus pela vida dele, que foi lá, depois voltou, foi no cartório, foi na prefeitura, foi nisso, foi naquilo. Como que a gente vai fazer tudo? Como que a gente vai dar conta de fazer tudo isso? Toda essa parte administrativa, tudo que tem que ser feito. Aleluia. Lidar com tudo isso e depois à noite ainda está ungido para pregar. Aleluia. Com essa oposição, meu Deus. Aí você começa a crer em batalha espiritual, né? Aleluia. Ah, não é possível, não era batalha, mas agora deve ser, porque tudo a mulher do cartório acha ruim, tudo que é um documento novo, tudo que é assim, não serve a Bíblia, aleluia. Eu tenho um documento, né? Aleluia. Aí você começa a pensar, meu Deus, como é que vai ser? Mas glória a Deus pelas pessoas que se envolvem com o plano divino e aceitam aquilo que Deus tem para fazer, independente da boca de quem venha.
Porque lembra, a Rebeca, ela desfrutou dessa abundância toda, mas não foi o pastor Abraão que deu as primeiras direções, foi o servo. E talvez se ela ficasse, não, eu só recebo do Abraão. Então espera aí, menina. Vai esperar aí até amanhã, que Abraão não veio não, ele me mandou aqui. Quem está comigo? Então, glória a Deus pela vida das pessoas. Eu vejo alguns que têm chego, têm se envolvido. Eu observo. Vendo também essa submissão aos líderes. Glória a Deus, eu vejo. Porque se o cara não obedece nem o outro ali, você acha que lá na frente vai ser como? Quem está comigo aqui? Vocês ficaram sérios, para, gente. Aleluia. Então Jesus, ele disse algo em Mateus 4,19, olha que interessante. Ele disse assim, ó. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Veja, vinde após decisão, eu vos farei processo e pescadores, resultado. Eu vou repetir. Vinde após mim, decisão, eu vos farei processo e pescadores, resultado. Quando Jesus diz, ei, eu vou fazer vocês pescadores de homens, ele não disse que seria da noite para o dia. Mas ele disse que se o envolvimento com o plano e seguir Jesus, fazer o que tinha que ser feito, eles se tornariam. Talvez se a gente olhe para a vida dos discípulos e pense, meu Deus, eu quero ser como ele. A gente vai precisar trilhar a jornada que ele trilhou. Se sujeitar ao que eles se sujeitaram. Eu sei que agora existe também, graças a Deus, um caminho que já foi feito e agora ficou mais fácil. Eu me coloco no lugar do pastor José Roberto quando ele veio para cá, há 15 anos atrás. É 15 não? 16, obrigado. Há 16 anos atrás que não tinha nenhuma igreja Verbo da Vida ainda. Então era como se ele estivesse embrenhando num mato mesmo e cortando. Não tinha caminho. Só que agora tem uma estrada para correr, aleluia. E eu vou te dizer, daqui para frente, gente, essa estrada já está até asfaltada. E se Deus dá presente, se abundância é segundo o plano, o que o pastor José Roberto chegou para o plano, quando ele recebeu, foi um machado e um facão. Agora, se a estrada já está asfaltada, se prepare para ganhar um carro. Eu não preciso mais do facão. Eu preciso é que você acelere. Sem dó. Sem dó. Pastor, mas eu não estou vendo. Reagan diz nos livros dele que o plano de Deus é como dirigir numa curva. Eu só preciso acelerar, crendo que vai ter a estrada, mesmo não havendo. Aleluia, quem está comigo? Então, se Deus é o seu acelerador, por que você está querendo frear? Se Deus disse, eu vou te fazer pescador de homens. E o contexto aqui, quando Jesus disse isso, ele tinha acabado de sair de uma pesca maravilhosa, Pedro. Mas ele disse, Senhor, isso é poderoso demais para mim. Poderoso? Você está empolgado com os 50 mil que a Rebeca ganhou? Ou com essa quantidade de peixe que você pescou e agora a sua empresa está bem financeiramente? Você não viu ainda o que eu vou fazer no reino do Espírito. Eu vou te tornar muito mais do que isso. Você ainda está preocupado com essas coisinhas aqui da terra. Fala, ih gente, pelo amor de Deus, ainda tem muito mais para a gente viver e fazer. Quem está comigo? Veja, quando Jesus chamou aqueles caras, ia fazer deles pescador de homens, e houve, claro, né, um processo de transformação na vida deles, eu quero que você entenda que eles não eram perfeitos mesmo, não. Houve uma lapidação, se assim eu posso dizer, na vida deles. E talvez algumas pessoas criticam a escolha de algumas pessoas para realizar certas coisas, porque talvez alguns procurem diamantes prontos, enquanto eu estou procurando pedra bruta. Nós queremos as mesmas coisas, diamante. A diferença é que quando eu vejo uma pedra bruta e vejo se existe nela uma disposição para ser lapidada e trabalhada para se tornar um diamante. Enquanto outros criticam talvez a minha escolha e falam assim, ei, ele tem defeitos, todo mundo tem. Todo mundo tem. Veja, quando a gente procura um diamante, existem algumas coisas para que ele se torne diamante. Primeira coisa, para que a gente tenha um diamante, é a extração. Assim são as pessoas, cheias de potencial, mas sem forma definida.
O que é isso? Eu acho no meio, vou extrair ele e digo, rapaz, esse cara merece ser trabalhado. Quem está comigo? Quem está pronto para ser extraído? E às vezes ser extraído é tirar você de um ambiente que você está acostumado a ficar. E talvez esse ambiente é esse ambiente mesmo que não está deixando você, que é tão valioso, se tornar valioso. Mas esse ambiente suja. Deixa sujo de terra, cheio de imperfeições, cheio de coisa. E tem alguém que chega até você e fala, sai daí, pelo amor de Deus, se levanta desse lugar. Que lugar é esse? Pode ser o comodismo. Pode ser o marasmo. E fica falando, meu Deus, no final do culto o pastor vai querer que a gente corra? Claro, vou querer que você faça o quê? Que fique parado? Pois se parado até hoje não funcionou, então corre agora pelo menos uma vez para ver se vai. Não, pastor, eu tenho vergonha. E daí eu tinha vergonha até de falar. Primeira vez que eu fui pregar, você não tem noção, gente. Tremi igual vara verde. A boca seca, parece que não tem saliva. Misericórdia. Eu tive a infeliz ideia uma vez de pôr uma bala na boca para ver se produzia saliva. Quando eu vi, ficou cheio de babinha seca no canto. Às vezes a Maria ficava assim. Eu falei, nossa, a Maria deve estar pensando, né? Deve estar com alguma coisa na boca, não limpa, né? Passa vergonha. Mas vamos embora. Se é isso que Deus disse tem que fazer, vamos fazer. Foi extraído de um lugar. Que lugar? Aquele lugar de comodismo. E vai ser agora lapidado. Veja outra coisa que acontece com o diamante também. Quem quer ser extraído aqui? Aleluia. Segunda coisa, depois que foi extraído, ele vai ser analisado. Aleluia. Eu sei, né? Eu cheguei aqui, eu costumo dizer, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja, ele passeava, aleluia, já me mostrava algumas coisas. Agora chega essa parte da análise. E o que é isso? Eu fui analisar durante muito tempo. Deixa eu ver se que esse cara está falando. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho engraçado, às vezes, quando algumas pessoas já pegam a palavra da fé assim, Marco, e depois tem gente que vem contar para mim, pastor, funciona. Aleluia. Eu chamei a existência e o negócio chegou. Eu falei, mas funciona mesmo, aleluia. Agora continua. Parece que estava tão empolgado antes, mas deu uma desanimada. O que aconteceu? É o mesmo Deus, aleluia. Se o Deus de quinta não é café com leite, é o mesmo Deus de domingo, o Deus de 7 anos é o mesmo que começou lá atrás. Então aquilo que nos trouxe até aqui é aquilo que vai nos levar para mais 7 anos para frente. Só que agora lembra, enquanto a gente estava com o facão aqui cortando, agora a estrada vai dar tempo de carregar mais, de correr mais. Porque pelo número de pessoas e o número de coisas que a gente fez em 7 anos, daqui para frente vai ser mais veloz, eu preciso entender isso. Veja, as palavras que Deus vai dizendo, os fragmentos da vontade dele vão mudando. Quais eram as coisas que falavam sobre a nossa vida há anos atrás? Eu lembro que teve um ano que Deus comunicou com a gente, o ano do dobro do dobro. Aí agora chega, nesse ele vem para multiplicação, expansão e aumento. Rapaz, se ficar só na multiplicação já estava bom, já ia dobrar. Mas ele não se contenta com isso. Jeremias 29:11 ele diz, clama a mim, eu vou te falar coisa grande. Quem está comigo? Ele não só vai multiplicar, como ele vai expandir. E essa expansão, segundo o que a gente viu aqui de Rebeca, vem depois da confirmação. Depois do sim. O problema é que a gente quer desfrutar da abundância, da expansão antes do sim. Não, que garantia que eu tenho? Não, não tem garantia. Natural não, você tem a garantia do Espírito. De o sim para Deus. Falei, eu estou disponível, então eu vou. Então foi tirado e agora está sendo analisado. Deus vê o que ninguém vê. Então todo mundo nesse lugar tem um valor oculto. Às vezes é só é minerador que fala, o que busca a pedra. Às vezes é só o minerador que consegue ver um valor oculto naquela pedra feia. É feia mesmo, gente. Vamos ser sinceros. Eu não estou falando que você é feio, pelo amor de Deus. Né? Ai, pastor me chamou de feio naquele culto. Não chamei de feio. Feio não. É porque a Bíblia diz que a ovelha é a cara do pastor. Então se eu te chamar de feio, aleluia, né? O que essa frase me traz uma certa preocupação também, aleluia. Que a ovelha é a cara do pastor. Às vezes eu fico olhando para uns e fico pensando, Jesus. Aí Deus.
mas tá bom, Senhor. Aleluia. Então vamos embora. Se o Senhor disse, vou lapidar. Aleluia. Uhum. Eu só preciso começar. Quem lembra daquela trend que fala, que tem os negocinhos na internet, né? Que fala assim, primeiro começa e depois melhora. Aleluia. Eu sei que alguns já estão um pouquinho melhorados, outros ainda estão começando, mas não interessa, começou. Eu me lembro de uma que uma vez disse assim pra mim, pastor, eu comecei, eu ainda tô no começo, mas tá bom, aleluia. Lembra disso, né? Era assim, você postava a foto, né, de antes e depois. Um dia eu vou fazer, eu já disse isso aqui. Postar a sua foto aqui do antes, quando você chegou, e depois como você tá. Você precisa ver o quanto você melhorou. Você precisa ver o quanto você melhorou. Quem tem coragem? Levanta a mão, só pra mim saber. Aleluia. Aí, ó, povo corajoso, é isso mesmo, aleluia. É assim que eu gosto. Vamos lá. O terceiro, e aqui muita gente para nesse. Esse aqui é o que para muita gente. Eu passei da extração. Senhor, pastor, eu até aceito. Chegar próximo, eu até quero ouvir, quero fazer parte de alguns grupos. Quero ouvir, quero chegar, tal. Só não pisa no meu carro. Você pode corrigir tudo, pastor, menos esse quartinho aqui. Esse quartinho aqui não mexe, aleluia. Tenho alguns ainda, coisas ocultas. Meu pecadinho de estimação. Sabe que tem, né? Não pego o meu ursinho da alma. Porque tem uns que tem o ursinho da alma, né? Aí eu não mimo sem ele, pastor. Meu cheirinho. Sem o meu cheirinho, sem o meu ursinho da alma. É o Alminha o nome dele. Se mexer no Alminha... Não, mexeu na Alminha. Não, vou tirar a Alminha, menino. Você já tá grande, para de chupeta. Aí chora, acha ruim. Essa é a terceira parte, é a parte do corte. Para o diamante chama clivagem. É aqui entram ajustes, correções e confronto. Aqui é a hora que a pedra já foi extraída, já foi analisada, mas agora ela foi limpa do barro e estão raspando ela. Tirando mesmo. Há um atrito de coisas. Quantas vezes eu sofri esse atrito do pastor José Roberto? Gente, eu já fui corrigido de tanta coisa. De tanta coisa. Quem me conhece sabe, eu já falei de algumas. Muita coisa eu já fui corrigido. Mas glória a Deus também. Que com relação ao meu caráter e com relação a uma vida indecente, isso eu nunca fui corrigido. Nunca precisou chegar nesse nível. Eu estou dizendo de ser lapidado. Talvez em coisas que eu fazia que não era correto. Mas eu não estou falando de nada pecaminoso ou ilícito. Nunca a gente foi corrigido por uma roupa indecente. Nunca a gente foi corrigido em uma imoralidade. Nunca a gente foi corrigido nesse tipo de coisa. Quem está comigo? E nada de errado se tivesse que ser. Desde que quando for, acate a correção e não faça mais. E por isso eu digo, é nesse ponto aqui, o ponto do corte, é que muitos param. Existe até um desejo. A extração foi a parte em que Deus sinalizou, trouxe presentes. Meu Deus, então o ministério é assim. Ah, que sonho. O povo mais feliz da terra, Senhor. Aleluia. No problem. No problem. Aí depois eu fico. People church, church people. Igreja, pessoas, pessoas, igreja. Sempre tem, gente. Você entrar numa igreja que está cheio de gente, amém? Não está cheio de bicho, né? Que não é igreja pet, amém? Então cheio de gente. Lembrando que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a unção. Um dos significados da palavra Cristo é a unção. Cristo não é o sobrenome de Jesus. E já está operando no mundo o espírito do anticristo. Ou seja, tudo que é contrário à unção, já está operando. Você acha que entrar num lugar desse, o diabo não vai querer ir contra a sua vida ou alguma coisa? Você não vai encontrar problemas? É lógico que vai. Agora a diferença é que a gente está num ambiente favorável para a solução. Favorável para a solução.
Não, pastor, eu estou começando a olhar e estou vendo que algumas pessoas têm alguns problemas. Sim, aleluia, isso é natural, que a gente entre no hospital e veja algumas pessoas doentes. Ah, mas aqui no hospital? Sim, por isso que eles estão lá, porque eles estão doentes, porque se não tivesse, eles não iriam. Vamos ser sinceros? Vai, vida real. Ninguém às vezes veio aqui porque achou bonita a placa. Veio porque queria que Deus resolvesse alguns problemas, pagasse a conta, tirasse o nosso nome do SPC e resolvesse algumas coisas. É bem verdade que depois a gente até agora vive e fica pela palavra, por reconhecimento, gratidão. Eu sei que tem tudo isso, mas quanta gente que atire a primeira pedra quem foi para a igreja porque queria que Deus resolvesse os problemas. E tá tudo bem, Deus está pronto para resolver mesmo. Ele não está dizendo, veio para resolver, então vai embora. Não, ele não está mandando embora. Aleluia. Eu já estou encerrando já. A quarta parte, a lapidação e o polimento. Depois que já passou pelo corte, já doeu, já sangrou, já achou ruim, já ficou bravo, já guardou o coração, já oscilou, né? Aleluia, estava bravo, mas agora estava com raiva do pastor. Mas eu pensei bem, eu vou continuar naquela igreja. Viu? Não, ele corrigiu eu, mas quer saber, eu estava errado mesmo, aleluia. Ficou falando do horário meu, mas eu chego atrasado mesmo, vamos ser sinceros, eu chego, tá bom, eu reconheço, aleluia. Pastor, olha, de verdade, aquela vez que você falou, eu queria dar na sua cara, mas é verdade, eu sou assim mesmo, eu preciso melhorar. Glória a Deus por isso, aleluia. Esse já está na fase de lapidação e polimento. Reconheceu. Olha, pastor do céu, eu não queria não, viu? Primeira vez que você falou algumas coisas para mim, aleluia. Toda vez que você pregava eu pensava que era pra mim. Como se tivesse sol bonito no culto, né? Tava ele e o Alminha. Senta aqui, Alminha. Fica comigo. Que o pastor vai falar pra gente. Olha, tá vendo? Viu, Alminha? Polimento. Agora passou dessa fase. Passou dessa fase. A raiva minha já passou. Aleluia. Espera em nome de Jesus. Ri, melhor. Aleluia. Ri pela fé. Se não passou, ainda vai passar hoje. Em nome de Jesus. Até chegar ao quinto ponto, que é o último, que nós chamamos de brilho final. Só que lembra, quando chega nessa fase do brilho final, o diamante, ele não tem luz própria. Ele brilha o reflexo. Sabia? Interessante, né, Ronaldo? Depois de passar por tudo isso, agora que ele está brilhando, mas ele só brilha porque tem uma luz nele lá. Pode ir nessas joalherias, você vai ver. Sempre vai ter uma luz em cima do bicho. Para que ele venha refletir uma luz. Então ele foi lapidado, passou por pressão, passou por tempo, passou por todas essas coisas para que brilhasse. Não ele mesmo, mas para que brilhasse uma luz. Que luz é essa? Cristo. Existe algo que é parecido com o diamante que se chama como eu anotei aqui? Zircônio. Qual a diferença de um para o outro? O diamante, ele carrega imperfeições, mas tem o seu valor e é original. Todo diamante que é original, ele tem uma imperfeição. Se ele não tem imperfeição, se ele é completo, inteirinho, ele não é original, ele é falsificado, ele é zircônio. Ele é limpo, sem falhas, uma aparência impecável, mas não tem valor como diamante. Então talvez você olhe algumas pessoas e pense, por que o pastor aposta tanto naquele fulano ali? Ele tem imperfeições, mas tem o seu valor. Talvez se ele está na vitrine, alguma coisa, é porque ele passou por um processo. Passou por pressão, passou por tempo, temperaturas altas, foi corrigido muitas vezes. Não pensa que ele chegou ali, que ele caiu de paraquedas. Não, pastor, bota o outro ali, o outro é... Mas o outro ainda eu não sei. Se eu botar uma pressão, talvez ele espane. Então ainda vai precisar ser lapidado em algumas coisas. Vai precisar que a gente ainda se envolva. Eu quero chamar o grupo de louvor para cá. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quer entender alguma coisa hoje? Eu sei que
eu me propus a fazer algo. E a gente vai fazer isso mesmo hoje. Eu quero orar por cada um de vocês. Pôr as mãos sobre cada um mesmo vai ser isso muito rápido. Quero chamar a Maria para cá. Porque a gente vai impor as mãos sobre todos vocês. Existe um poder envolvido nisso. Essa imposição de mãos. Mas eu quero deixar isso bem claro para você. De você se envolver com aquilo que Deus tem para fazer, com aquilo que Ele quer realizar. Sabe? Você faz parte de uma igreja da fé, então você às vezes precisa mesmo colocar força mesmo nas coisas. Dançar. Qual foi a última vez que você dançou no Espírito? Qual foi a última vez que você estava envolvido com as coisas que não precisou o grupo de louvor falar para você? Levante suas mãos, feche seus olhos. Qual foi a última vez que você chegou afogueado para o culto? Qual foi a última vez que você riu sem vontade? Pastor, eu nunca nem fiz isso, mas faça isso hoje. Eu não estou com vontade nenhuma de rir, mas pronto, é nesse momento mesmo. Lembra, a gente é da fé. Os da fé não desistem, os da fé não param. Os da fé continuam. Os da fé, a gente precisa entender que a gente vive por aquilo que a gente crê e não por aquilo que a gente vê. Tá cheio, aleluia, de diamante nesse lugar. Muita gente, cheia de valor, mas também com suas imperfeições. Mas são valiosos. São valiosos, tem muita coisa para fazer, muita coisa para realizar. Então pelo amor de Deus, de parar. Como a gente viu aquele exemplo ali, um que sempre abaixa e fica parando por qualquer coisa. Ah, mas eu não consigo. A Rebeca também não conseguia. Mas porque ela ingressou no plano, Deus tirou da incapacidade dela e colocou capacidade. Ou seja, aquilo que ela não era capaz de realizar sozinha, Deus promoveu na vida dela. E alguém que era estéril foi fecundada por uma oração. A Bíblia diz que ela era incapaz de gerar, mas o marido dela orou por ela e algo aconteceu. Você vai ter testemunhos para contar em nome de Jesus Cristo. Chega de um tempo que você só fica ouvindo dos outros, em nome de Jesus. E eu já disse e vou lembrar você de novo. Isso foi dito para nós em 2018. Que a gente seria conhecido como a Igreja dos Milagres. E eu citei aqui alguns. A gente viu nesse lugar milagres financeiros, milagres em curas, milagres em relacionamentos. Nós vimos pessoas que estavam desanimadas, agora estão animadas. Mesmo que não esteja tanto, mas eu já estou falando pela fé, em nome de Jesus, aleluia. Amém, aleluia. Porque eu não vou deixar você desanimar não, em nome de Jesus. Não vou deixar você acreditar que o sistema do mundo é que manda não, de jeito nenhum. Quem manda aqui é a palavra. E Cristo está dizendo, que a gente vai viver um ano de multiplicação, expansão e aumento. E se eu errei na ordem, não tem problema não, mas que vai acontecer, vai. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para que vocês fiquem de pé. Pode vir essa turma toda aqui para cá, fica aqui que a gente vai orar por vocês. Aleluia. Eu vou ser breve nisso. Pode vir, faz uma fila aqui, gente, por favor. Aleluia. Eita glória. Você que está aí, você pode orar em outras línguas. Você que está aqui hoje, talvez pela primeira vez, você pode pensar, pastor, eu posso ir aí na frente? Deixa eu te dizer, deve. Aproveite essa oportunidade. Sabe por quê? O que vai ser liberado hoje aqui não é com relação a tempo de igreja. A gente não está aqui liberando algo que vai ser, então só tem direito quem é antigo. Não, aqui não tá, a gente não está falando de posto, nem de antiguidade. Nós estamos falando de tempo. Nós estamos falando do que Deus tem para fazer e para realizar. Aleluia. Vocês me ajudam aí? Aleluia. Você que está aí no fundo, você pode orar em outras línguas. Eu vou ser breve nisso. Tribulações, o nosso
dias, gente. Todos os dias eu decido, nada vai me parar. Todos os dias a gente se levanta e diz, é hoje, em nome de Jesus. Se não foi ontem, eu estou pronto para ser amanhã. Ainda pode ser hoje, que ainda não chegou a meia-noite. Nós somos um povo da fé. A gente chama a existência as coisas que não existem. E eu creio em nome de Jesus Cristo, que eu estou diante de um povo, Pai, feliz, alegre, que está pronto para fazer dessa canção mesmo a sua oração, o seu estilo de vida. Pode vir o que vier, aleluia. Pode vir qualquer coisa, aleluia, eu tô pronto, vem. É você, Satanás, de novo, não cansou de apanhar? Vai vir de novo, mais uma. Toma uma, toma outra, aleluia. Aleluia. Pastor, mas já é 8 horas, aleluia. Jesus disse para Pedro, vai mais um pouco, aleluia. Joga de novo a rede. Sabe, eu tô contente porque tem gente correndo a carreira. Eu sei que tem uma música, não sei nem se vocês sabem cantar, mas ela diz assim, ó. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Tá correndo mesmo ou tá desanimado? Já preparou para mim. Estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Oh, aleluia! Tem que ser assim todos os dias. E se precisar a gente faz de novo. Estou correndo, estou correndo, estou correndo. Estou correndo, canta. Estou correndo, fala pela fé. Estou correndo, estou correndo, estou correndo. Quem sabe faz ao vivo, correndo. Ah, eu não ensaiei, não. Eu também não ensaiei. Um monte de coisa eu também ensaiei, mas eu também corro. Eu grito, eu tô correndo. Oh, aleluia. Já chegou, tá pago. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Todos os dias, gente. Todos os dias. Todos os dias. Se atente aos sinais. Fique pronto para o que Deus vai fazer. A gente só está começando em nome de Jesus Cristo. Eu sei que vai ter muito mais de Deus para ser derramado nesse lugar. Vem para cá, Maria. Aleluia. A gente ainda vai fazer algo que faz parte do culto, é importante. Eu peço perdão pela demora, mas era necessário. Aleluia! Meu Deus, que coisa boa, que culto, gente. Que culto, eu sei que Deus tem sido tão bom para nós. Então, sabe, aproveita o que você tem aprendido aqui. Se deixa mesmo ser lapidado, ser trabalhado, como o pastor falou. Sabe que um diamante, quando ele é bruto, se ele é tirado lá do lugar onde ele está, e ele está sujo, a luz pode brilhar, mas ele não vai brilhar porque ele está sujo. Então precisa passar pelo processo. Então aproveita, se deixa mesmo passar pelos processos. O Senhor tem coisas grandes que Ele tem para confiar nas nossas mãos. Tanta coisa que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós, mas é em nós primeiro. Então aproveita, desfruta. Sabe, eu acredito, você está numa boa igreja? Aleluia! Você ama a sua igreja? Aleluia, eu amo a minha igreja, sabe, a gente foi pra lá, pra Campina Grande, mas meu Deus do céu, eu falei pra ele, eu quero ir embora, eu quero estar na minha casa, eu quero ir pra casa, que coisa boa estar aqui, é gostoso ir, mas é melhor a gente voltar, sabe, com aquilo que a gente recebe pra gente poder dividir, a gente compartilhar. Você tá num bom lugar, você faz parte de um bom ministério, aleluia, um ministério sério, sabe, como o pastor falou aqui. Nós não usamos as pessoas para construir um ministério. Não é isso. Mas nós usamos o ministério para construir as pessoas. Eu sei como eu cheguei na igreja. Devendo mais de 200 mil reais. Aleluia. Eu nem sei onde eu estaria se eu não estivesse aqui. Eu acredito que cada um de vocês, como a gente chegou e como a gente está hoje, nós estamos no processo. Vai melhorar, vai clarear, vai ficar melhor, mas ame o lugar onde você faz parte. Ame a igreja. Aleluia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre dízimos e ofertas. Aleluia.
Sabe, queridos, eu creio mesmo no Senhor clareando mesmo o nosso entendimento com relação a essas coisas também. Faz parte do culto a gente falar sobre dizimar e ofertar. Aleluia. Sabe, a gente faz parte do culto a gente ofertar ao Senhor, a gente dizimar com os nossos bens, com aquilo que chega nas nossas mãos. Eu não vou falar nada novo, eu queria dividir com vocês, está lá em Malaquias, no capítulo 3, o verso 10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A própria palavra fala, Deus está dizendo que é assim que a igreja ficaria aberta. É assim que nós iríamos ser alcançados. A igreja precisa estar aberta. Tem mudado a nossa vida, gente. Tem mudado a nossa história. Nós não somos mais os mesmos. A gente pode não ter chego ainda aonde a gente gostaria. Não estar ainda como a gente gostaria. Mas a gente não é mais quem a gente é. Muita coisa já mudou. Aleluia. E para melhor, eu tenho certeza. E aí ele diz assim, Deus está dizendo assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Em algumas versões, ele diz, se não me engano na Viva, ele diz assim: me dá uma oportunidade de eu te provar que isso é verdade. Deixa eu te provar que se você cumprir aquilo que eu estou dizendo, vai funcionar para você. O pastor falou aqui sobre Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Não é porque eu dizimo ou porque eu oferto, porque eu confio no Senhor que vai me faltar. De maneira nenhuma. É Ele que é o seu Senhor, o Senhor de tudo que a gente tem, que não vai deixar nada faltar para nós. Aleluia. Mas a gente precisa se expor a nossa confiança nele. É nele. Aleluia. Aleluia. E aí diz assim, ele diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador. É a continuação no próximo versículo. Sabe, queridos, a gente já aprendeu aqui nesse lugar que o devorador, o migrador, todos os já foi repreendido na cruz. Hoje a gente não faz por medo de que se eu não dizimar, se eu não ofertar, se eu não fizer, alguma coisa vai acontecer, o diabo vai agir, vai acontecer. Não. A Bíblia fala lá em Colossenses, no capítulo 2, verso 14, diz assim, ó: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus triunfou, queridos. O que ele fez na cruz está feito, foi consumado, foi perfeito, foi o sacrifício perfeito. Hoje essas coisas não têm mais domínio sobre nós e nem sobre as nossas finanças. Aleluia. Hoje nós fazemos o que fazemos, dizimamos, ofertamos por amor ao Senhor. Aleluia. Fazemos por amor a Ele, é o que Ele fez por nós. Aleluia. Obrigado, Pai. O Senhor tem sido tão bom para nós. Se eu perguntar aqui o que o Senhor tem feito na sua vida, aleluia. Todo mundo tem algo para falar do que Deus tem feito. E eu sei que vai ser ainda muito mais. Sabe que o que Ele deixou aqui em Malaquias foi um princípio. Como a gente já conversou aqui outra vez. Em princípio é como se fossem as colunas desse prédio. O que sustenta o prédio não é a parede, são as colunas. Em princípio, em coluna, a gente não mexe, senão não sustenta. Não é assim? Eu perguntei pro Marco aquele dia. Se não for por conta da coluna, Marco, o prédio fica de pé? Aleluia. E é a mesma coisa na nossa vida. Princípio que Deus estabeleceu. Hoje Ele diz: traga, faz prova de mim. Me dá uma oportunidade para eu te mostrar que é verdade. Confie em mim e veja o que eu vou fazer por você e em você. Aleluia. E a gente faz isso por gratidão mesmo, daquilo que o Senhor nos confiou, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida.
Deus é bom, gente. Deus é bom. A gente só precisa entender. O nosso desejo não é tirar dinheiro das pessoas. As pessoas precisam entender que para desfrutar de algumas coisas existem princípios que precisam ser feitos. Aleluia. E o dízimo e oferta não é diferente. Ele está dizendo, está no imperativo, trazei. Eu não posso fazer por você. Eu faço o meu. Aleluia. Aleluia. Por conta da gente fazer, a gente desfruta. Porque a palavra não vem para tirar o dinheiro do nosso bolso. Ele pode até sair do seu bolso, mas ele não sai da sua vida. Tudo o que está acontecendo aqui, a gente está desfrutando. Nós estamos desfrutando. E eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer. Talvez seja algo pequeno, uma semente pequena, um dízimo pequeno que você acha hoje, mas não menospreze os pequenos começos. Aleluia. Porque se a gente é fiel no pouco, a gente já sabe que o Senhor tem muito mais para confiar nas nossas mãos. Em nome de Jesus. Eu anotei uma frase aqui. A gente já sabe, né, que dízimo é 10% daquilo que chega nas nossas mãos. Não só do nosso salário, mas tudo aquilo que chega na sua mão. Aleluia. Estou trazendo, na verdade, o nosso desejo é clareza mesmo, para que a gente entenda o que a gente está fazendo. Clareza. Eu declaro mesmo os nossos olhos sendo abertos, sendo iluminados mesmo, para a gente entender o que a gente faz e por que a gente faz. Não só clareza da palavra, mas clareza de uma atitude do coração que a gente faz. Em nome de Jesus, 10% de tudo aquilo que chega na nossa mão. E isso, para Deus, é o sinal da nossa fidelidade. E oferta é tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração. É algo que às vezes a gente faz além das nossas posses, além daquilo que a gente pode fazer. E para Deus é a nossa generosidade. É a sua generosidade. É isso que a gente comunica ao Senhor. Não é para comunicar a pessoa que está lá atrás, ou para quem recebe o comprovante, ou para o pastor. Mas para o Senhor. A nossa generosidade e a nossa fidelidade precisa ser comunicado para o Senhor. Eu anotei uma frase que diz aqui: se você deseja desfrutar de algo que o princípio pode proporcionar, a gente tem que praticar. Se a gente deseja, a gente precisa praticar. Senão a gente não vai desfrutar daquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. É com esse entendimento que eu peço para que as diaconisas passem os envelopes. Aleluia. Nada vai faltar para nós, gente. O Senhor não vai deixar faltar. Deus é o seu Senhor. Aleluia. Então, se Ele é o nosso Senhor, Ele vai ser o nosso pastor. E nada vai faltar para nós. Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Porque eu sei que não vai faltar para a vida dos meus irmãos, Pai. Nós entregamos a nossa confiança ao Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Nós estamos mesmo, Pai, em uma oportunidade que o Senhor nos dá todas as vezes. E eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque eu sei o quanto o Senhor tem sido fiel para nós, o quanto o Senhor tem sido generoso para nós, Pai. E nós vamos desfrutar, Pai, da sua boa, agradável e perfeita vontade. Eu creio mesmo em melhores empregos, melhores salários para a vida dos meus irmãos, os melhores horários. Eu creio mesmo em portas abertas do céu, Pai. Do céu, o Senhor mesmo assinando aquilo que precisa ser assinado para eles, Pai, para nós. Em nome de Jesus. Quem precisa vender, vai vender. Quem precisa comprar, quem precisa alugar. Aleluia. Eu declaro mesmo os meus irmãos altamente favorecidos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. E nós abençoamos também esses dízimos e essas ofertas, Pai. Eu declaro elas multiplicadas, tanto aqui na igreja, para fazer aquilo que precisa, que já está no coração do pastor, da liderança para fazer, que nada vai faltar. E eu declaro isso também na vida dos meus irmãos. Nada vai faltar. Em nome de Jesus. Confia. Confia. Pode trazer para cá. Aleluia.
recadinhos aqui rapidinho. Vou focar só em 2 aqui pra gente ganhar tempo. Eu sei que eu já passei da hora, mas no mês 4, gente, em especial, vai acontecer 2 coisas. A primeira delas é que no dia... Pronto, dia 16 é quinta-feira? Dia 16/4 vai haver uma conferência de oração lá em Guaratinguetá com a Regina Jolliffe. É uma mulher que andou junto com Reagan no seu ministério. Então a gente não vai ter culto aqui nessa quinta-feira, do dia 16/4. Eu sei que tem mais de um mês para frente ainda. Estou falando para que a gente venha se organizar mesmo a respeito disso, tá bom? E é para que todo mundo aqui possa estar presente lá. Vai ter um link de inscrição, a gente vai disponibilizar no grupo. Então fique atento a isso. A outra coisa que vai acontecer vai ser no final do mês 4. A gente vai ter aqui na nossa igreja o nosso discipulado. Pastor, quem que deveria fazer o discipulado? Primeiro, todo mundo que está aqui há pouco tempo deveria mesmo se envolver com isso, para que você venha conhecer mesmo a respeito da igreja que você está frequentando. São matérias importantíssimas a respeito do lugar que você faz parte agora, daquilo que Deus tem para a sua vida, principalmente você que está aqui há pouco tempo, para você que não fez o rema ainda, sabe? Então, a data exata a gente vai definir ainda, eu só sei que vai ser na segunda quinzena do mês 4. Quando que vai acontecer essas aulas do discipulado? Serão toda terça sim e terça não, a gente está tendo oração aqui na igreja. Então os discipulados vão acontecer nas terça-feira que não tem oração. Então nem vai ser pesado para quem vai participar, porque vai ser para você que vai fazer o discipulado, uma terça-feira sim e a outra terça-feira não. Ou seja, não vai ser nem então assim, acumulativo de funções, de coisas durante a semana. Você vai vir numa terça, depois vai furar na outra e só na outra sim. Tá bom? Tem algumas matérias importantes lá, a gente quer mesmo que você seja participante disso, que você participe dessas coisas para que se envolver mesmo com mais força. E a gente viu hoje pela palavra o envolvimento com a palavra, com a visão que pode trazer para a nossa vida. Eu te encorajo mesmo a fazer parte disso, que vai ser muito proveitoso para você, em nome de Jesus, amém? Você que veio hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu quero mesmo, não vai embora correndo não, deixa eu te dar um abraço ali, cumprimentar você. Não que eu não vá cumprimentar os antigos também vou, pelo amor de Deus, né? Mas é porque eles é a primeira vez que veio, tá bom? Aleluia, então, né? Aleluia. Seja muito bem-vindo, tá? A gente não é sempre assim, às vezes a gente é pior, brincadeira, mas a gente tá melhorando, viu? Em nome de Jesus, tá bom? Então, beijo no coração, uma semana abençoada. Tem aniversariante também, para que a gente possa orar por você? De casamento, tem não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, aleluia. Boa semana, não vai embora sem cumprimentar aí pelo menos umas 2.000 pessoas, em nome de Jesus. Eita glória.